Boa noite, queridos irmãos, que estejamos sendo envolvidos por muita luz, por muita força, por muita proteção. Hoje a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo será a continuação da introdução, a parte de notícias históricas. Hoje serão as explicações sobre os vocábulos publicanos, saduceus, samaritanos, sinagoga e terapeutas. Publicanos. Eram assim chamados, na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império. Eram como os arrendatários gerais, arrematadores de taxas do antigo regime da França e que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que da parte de alguns eram frutos de exações e de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Disse por vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência à riqueza de mau quilate. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e que mais irritação causou entre eles. Daí nascerem várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei. Constitui-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelido o Glaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus, pois, abominavam a esse, e como consequência, a todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a versão se votavam os publicanos de todas as categorias, entre as quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam comprometimento ter com eles intimidade. Saduceus, seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. e cujo nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus. Nada, porém, esperando após a morte. Só o serviam, tendo em vista recompensas temporárias, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, atinham-se aos textos da lei antiga. Não admitiam a tradição, nem interpretações quaisquer. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples na lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Seita pouca numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos,
Samaria se constitui a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes o Grande a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse forem posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma a origem das crenças de uma e outra. Eram os protestantes desse tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nábulos e em Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Sinagoga. Do grego sinagogue, assembleia, congregação. Um único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob a chefia dos anciãos, dos escribas ou dos doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividade das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem-lhes de templos para a celebração do culto. Terapeutas, do grego terapeutai, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se como esses últimos à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação, também celibatários, votados à contemplação e vivendo vida solitária. Constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja
pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Então, como vimos, várias foram as filosofias pregadas por essas seitas, mas as verdades que nos trouxe Jesus ultrapassaram todas elas, pois são baseadas no amor, na caridade, e que todos nós possamos viver plenamente os exemplos de Cristo. Vamos agradecer essa oportunidade por estarmos nos instruindo e vamos pedir que os espíritos de luz se façam presente no nosso dia a dia e que o nosso universo seja banhado por fluidos benevolentes, que as nossas águas sejam colocados nela os remédios para o nosso equilíbrio físico, nosso equilíbrio espiritual. E obrigado, irmãos, que estiveram conosco, os encarnados, os desencarnados, e que a paz divina reine entre nós. Que assim seja. Graças te damos, ó Pai.